Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa maratona de disciplinas espirituais. Já vimos as 4 disciplinas que são classificadas como disciplinas internas ou interiores, que é meditação, oração, que é estudo da palavra e que é jejum. Nós vimos na semana passada a pastora Natália ministrando agora sobre as disciplinas exteriores, e a primeira foi sobre simplicidade. E hoje o Senhor continuará falando a respeito desse tipo de disciplinas, e Ele vai falar ao nosso coração a respeito de solitude. Solitude é uma disciplina que não pode ser confundida com solidão. Solitude é uma disciplina espiritual, dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, a fim de que nós venhamos nos aplicarmos a ela e recebemos como resultado aquilo que Deus planejou para ela nas nossas vidas. Então nós podemos de cara entender e gravar no nosso coração que existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. E eu fui no dicionário Roais para que isso ficasse mais claro para nós entendermos essa diferença. E o dicionário Roais diz que solidão é um estado mental involuntário de isolamento de quem está e se sente só, separado das outras pessoas, preterido socialmente. Solidão é um estado que leva, na grande maioria das vezes, ao desespero, à inadequação, ao medo, ao sentimento de rejeição. Solidão é um estado mental e físico ruim. Em contraposição, a disciplina espiritual que nós vamos conversar a respeito dela essa noite é a solitude. E solitude, ela pode ser definida como a busca intencional de um isolamento para o desfrute de momentos de reflexão, interiorização e meditação na busca da glória e da felicidade de estar sozinho, porém na presença de Deus. Amém? Essa diferença faz toda a diferença. A maioria das pessoas, ela tem que entender que essa separação entre solidão e solitude é o que Jesus nos chama a viver. Muitas pessoas têm achado que o que ela está passando, os sentimentos que ela está tendo, são sentimentos que Deus está colocando para fortalecê-la, quando na verdade são sentimentos destrutivos que o inimigo está colocando no seu coração, para que ela não vença a prova. Tem um psicólogo, e eu andei lendo algumas coisas dele já há algum tempo, psicólogo e um psiquiatra cristão chamado Augusto Cury. E esse cientista do sentimento, ele descobriu, definiu e sistematizou o que ele classificou como síndrome do pensamento acelerado. E gozado que a sigla de síndrome do pensamento acelerado é SPA, que é exatamente o contrário do pensamento acelerado. Você vai no SPA para relaxar, não é isso? As pessoas que vão, é verdade. Eu acho que nunca fui no SPA. Mas a motivação é essa. Mas essa síndrome, e é uma síndrome porque foi classificada como doença, e ela foi classificada mesmo como doença, ela tem infectado de forma muito violenta a sociedade que nós vivemos. Por quê? Porque a nossa sociedade moderna, essa sociedade que eu e você estamos inseridos, ela nos entrega, nos oferta um volume extremamente absurdo, grande, massivo de informação. Não tem nada que você queira saber
que você não vai na internet, pesquisa no Google e você fica sabendo. Você pode não entender nada, mas você fica sabendo. Não tem nada que aconteça do outro lado do planeta que você no mesmo instante tem conhecimento. Agora, isso é nefasto. Tem uma passagem na palavra de Deus que diz: quando a ciência se multiplicar, ali viria o fim. E eu entendo que essa multiplicação de informação faz parte do processo da ciência sendo implantada. Não ciência como a gente conhece apenas, que cuida do corpo, mas uma ciência que cuida da mente, que cuida dos relacionamentos computadorizados ou computacionais, né? Que estão dominando o mundo. Hoje tem inteligência artificial que eu fiquei abismado. Eu tinha prometido para mim que eu nunca iria ver, nunca iria entrar, porque eu quero distância, porque eu sou um cara aficionado por tecnologia. Eu gosto. Mas eu falei, eu não vou entrar porque vai dar ruim, vou me dar mal. Mas aí o meu filho, ele virou para mim e falou assim: pai, você já usou o chat, né, inteligência artificial? Eu falei, não pretendo usar não. Ele falou, agora eu sentei aqui, em 5 minutos eu pedi para ele fazer para mim um catálogo sobre churrasco. E ele fez, no mundo inteiro, mais de 40 páginas. Em poucos minutos estava pronto. Agora você imagina esse volume de informação sendo jogado na sua mente, num computador que tem a capacidade de abarcar todo o conhecimento do mundo, porque foi feito perfeitamente à semelhança da mente do Senhor, não é? Mas o tanto de lixo, o tanto de porcaria que é jogado para que nós venhamos encher a nossa mente. Agora você já parou para pensar quanto de espaço nós estamos colocando aqui dentro de informação a respeito da palavra, a respeito do Senhor Jesus, a respeito do reino, a respeito das promessas, a respeito de uma vida de santificação? Quanto que nós estamos enchendo a nossa mente disso? E quanto nós estamos enchendo a nossa mente dessa porcaria que o mundo nos joga todos os dias? E nós não podemos esquecer, e a gente esquece, que o Senhor Jesus nos advertiu dizendo que o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Jazer é morrer. O mundo está morto no maligno. Então tudo que ele pode oferecer para você são defuntos. São coisas que são passageiras, porque as coisas que são passageiras, elas morrem, desaparecem. Em contrapartida, as coisas que são eternas, que estão na palavra de Deus, elas permanecem para sempre. Então, quando esse homem estudou essa síndrome, e ele nos disse, e ele coloca como definição, primeira definição, que é uma enxurrada absurda de informação, somada a uma vaidade também exacerbada, que está sendo cultivada e cultuada pela sociedade moderna. Nunca se viu tanta exposição, e exposição mentirosa, de pessoas nas mídias sociais. Pessoas que querem aparecer como não são. Pessoas que querem mostrar aquilo que não têm, aquilo que não são, aquilo que não vivem, aquilo que não sentem, simplesmente para que outras pessoas curtam, e aí o engano continua e um abismo chama outro abismo. A coisa é terrível. E isso, o que provoca em nós, e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar e estamos estudando hoje, que é a solitude. Provoca uma incapacidade de nos determos, de focarmos um assunto, esmiuçarmos esse assunto e pesquisarmos esse assunto, e nos debruçarmos sobre ele até termos entendimento, até que ele venha nos satisfazer. Nós somos incapazes. E eu digo isso para vocês por vivência própria. Quantas vezes, eu não sei se sou só eu,
mas você entra no seu secreto para orar ao Senhor, e você está orando e de repente a sua mente vai para outro lugar. Um assunto que você viu ontem ou entra na sua mente e começa a ocupar um espaço que não deveria ocupar. Quantas vezes você está conversando com alguém e de repente o assunto some? E você não sabe mais o que você está conversando, porque as coisas estão aceleradas na sua mente, e nós temos que entender que isso é nefasto, e essa síndrome se manifesta e produz uma sociedade superficial, egoísta, egocêntrica, arrogante, presunçosa, indiferente às pessoas. Uma sociedade que busca realização e vida em coisas que não têm vida e não podem realizar. Um bem que você almeja tanto, você pode comprar e no instante seguinte ele quebrar, e você não vai usufruir dele. Percebe? Ao invés de voltarmos ao relacionamento com pessoas, valorizando amizades sinceras, valorizando fidelidade, valorizando sofrer com o outro, suportar as cargas uns dos outros. Quantas pessoas hoje você vê dispostas a conversarem com sinceridade, querendo saber como você está? Para que, ao saber que você está passando por uma dificuldade, parar tudo o que está fazendo, dobrar o joelho junto com você, orar e clamar ao Senhor, para que Ele venha intervir na situação. Na maioria das vezes, essa pessoa fica sabendo, sai. E ainda não estão colocando nas redes sociais, mas logo, logo vão colocar. Mas vão dizer para muita gente aquilo que você está passando. Percebe? Essa síndrome, ela é terrível e ela já está há muito tempo sendo implantada, desenvolvida pelo inimigo nas mentes e nos corações das vidas preciosas que o Senhor morreu na cruz para salvar. Mas, por isso mesmo, Jesus nos chama à solitude. Ele nos chama a um lugar em que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração um anseio irrefreável de buscar a presença de Deus, de conhecer mais ao Senhor. Sabe, eu realmente fico espantado. Eu fui assim durante muito tempo e eu fico espantado como é que eu pude ser e como é que as pessoas são. Dizem que amam, cultuam, cantam, louvam Deus que não conhecem. Não conhecem. Na maioria das vezes, não perdem 15 minutos para conversar ou tentar conversar com Ele. Não perdem meia hora para ler a respeito dEle, Ele se apresentando na palavra. Não perdem nenhum tempo buscando conhecer aquele que nos tirou da morte do inferno. E pela esperança, pela fé, nos trouxe a vida. A solitude, ela é uma disciplina mental, como a gente acabou de dizer, do coração, que busca essa presença. Agora, essa busca, ela está intimamente ligada ao silêncio, tanto é que a palavra solitude, como disciplina, em alguns lugares, ela é definida como silêncio. Silêncio. É uma capacidade que muito pouco nós temos. Nós perdemos. O Senhor tem na sua palavra algo muito interessante. Seja tardio em falar, seja pronto em ouvir. Você já ouviu muitas vezes que o Senhor te deu 2 ouvidos e uma boca? Os dentes não contam, tá? 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Porque é muito mais importante nós aprendermos a ouvir
do que falar. Sabe por quê? Porque Deus quer ter relacionamento conosco e Ele tem muito para nos ensinar e falar conosco, mas Ele só tem ouvido. Ele só tem ouvido. Nós não temos deixado Ele falar. O silêncio nos faz ouvir melhor, nos faz nos atentarmos com uma afinidade maior àquilo que nos cerca. E quando eu falo silêncio, eu não falo ausência nem de pessoas. Eu não falo sermos eremitas, nos lançarmos numa aventura no meio do mato, morarmos numa caverna. Não, eu não falo isso. Eu falo silêncio no meio das pessoas, no meio da multidão. Porque se algo do coração e da mente vem de fora, mas atinge o nosso interior. E é isso que nós precisamos buscar. Essa é uma habilidade que os nossos antepassados tinham, mas nós não temos mais. Por várias situações, muitas vezes nem por culpa nossa. Os nossos antepassados, eles colocavam cadeira na porta e sentavam para conversar com as pessoas, tinham relacionamentos. Não é isso? Hoje, ninguém sai de casa e quando está em casa, cada um está num quarto, num cômodo, sem ter relacionamento. Eu não estou falando nenhuma novidade, estou? Nós temos que saber que, na verdade, mesmo nesse silêncio, nós nunca vamos estar sozinhos, porque o Senhor sempre vai estar conosco. Foi dito aqui: não te deixarei, jamais te desampararei. O Senhor, Ele nunca vai nos deixar, Ele sempre vai estar conosco. O salmista fala: olha, eu posso subir no mais alto monte, o Senhor vai estar lá, eu vou descer para o mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá, o Senhor sempre está comigo. Mas o Senhor quer que nós venhamos entender que Ele está conosco e que deseja que nós estejamos com Ele. Tem um exemplo na palavra que está lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículos de 11 a 13, eu creio que todo mundo conhece, a respeito de Elias. O profeta Elias estava numa situação deplorável, ele estava cansado, magoado, ele estava querendo morrer, ele estava cheio de problemas, ele achava que ele era o único que fazia a obra de Deus, ele estava numa situação ruim, numa situação de desespero, né? E o Senhor foi conduzindo esse homem até um lugar. O anjo deu comida, agora você vai andar 40 dias e 40 noites, correndo, vai chegar num lugar, e esse lugar ele chegou, e era uma caverna. E nessa caverna a palavra do Senhor diz assim, em determinado momento, quando Elias, ele manifestou o desejo de ver o Senhor. E aí ele diz assim, o Senhor diz assim, no versículo 11, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Em algumas versões diz uma suave brisa. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Algumas coisas me chamam a atenção a respeito da disciplina da solitude nessa passagem. A primeira delas é uma semelhança muito grande com o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos procurando manifestações, nós estamos procurando o sobrenatural só em episódios ou em eventos, né? Nós estamos procurando isso, nós estamos doidos para ouvir, ver e participar.
Nós estamos entrando em lugares, nós estamos indo para lugares onde a balbúrdia é grande, onde as pessoas dizem que o Senhor está presente, mas Ele não está. Ele não está. O nosso coração de ansioso, ele busca o Senhor de todas as formas. Busca incansavelmente o Senhor e vai procurando métodos, vai procurando situações, pessoas até, para satisfazer isso, quando na verdade não é isso que o Senhor está nos ensinando. Quando o Senhor, Ele introduz uma disciplina chamada solitude na vida do homem, Ele diz, olha, tudo isso que está acontecendo, terremoto, vento, vendaval, fogo, tudo isso não resolve o teu problema. O que resolve o teu problema é: afina o teu ouvido e ouça a minha voz no silêncio. Não é à toa que Davi, ele disse no Salmo para que a sua alma se aquietasse, Salmo 42, versículo 11. Ele disse, por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei, Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Isso é solitude. Nós temos que começar a aprender, e é uma disciplina, nós temos que exercitar, fazer calar as nossas vozes interiores, porque as vozes interiores, elas vão acontecer. Você pode estar no lugar mais silencioso, de repente um passarinho começa a cantar e você se encanta. Não é isso? E você pode se distrair se você não estiver focado. E internamente as vozes não estiverem silenciadas. E eu não falo só a voz do ouvido, eu falo a voz da alma, como Davi disse, e falo a voz do Espírito. Nós temos que aprender que o silêncio, ele é precioso para o Senhor. O Senhor quer que nós venhamos aprender a ouvir. Jesus, o nosso mestre, ele nos ensina essa disciplina dessa forma. E eu vou citar algumas passagens para que você se situe, porque essas passagens, elas demonstram algo extremamente prático que nós temos que fazer, e mais para frente nós vamos ainda voltar nesse assunto. Mas, por exemplo, quando Jesus começou o ministério dele, o que aconteceu? Ele saiu da presença de todos, caminhou no deserto, lugar onde ninguém queria ir, e ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Amém? Quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele subiu ao monte, ele ficou sozinho. E quando eu digo sozinho, e a gente já viu aqui, é sozinho na presença de Deus. Então você nunca está sozinho, primeiro. Segundo, você está ouvindo Deus falar. Lembra que Jesus, ele dizia o tempo todo, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai. Aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. Aquilo que eu ouço ele falar, eu falo. Não é isso? Nós temos que viver assim. Afinal de contas, Deus é o nosso Pai ou não é? Hã? Jesus não é o nosso alvo? Nós não temos que alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo e fazer da forma como Ele sempre fez? Não é isso? Nós não precisamos inventar nada, é só imitar. Quando ele subiu para escolher os discípulos, ele ficou em solidão. Quando ele soube da morte de João Batista, ele se retirou para orar em solidão, em silêncio. Aliás, em solitude, não vou falar mais solidão, em silêncio. Quando aconteceu um dos mais portentosos milagres feitos na nova aliança, que foi a multiplicação de pães. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados
com 5 pães e 2 peixinhos, e aquilo foi uma revolução. Todo mundo ficou, eu tenho certeza que todo mundo ficou espantado e usufruiu e se fartou. Eu creio que as pessoas, elas comeram muito mais do que elas desejavam comer, só para sentir o prazer de estar comendo algo que foi resultado de um milagre. Mas depois disso, o que Jesus fez? Ele colocou os discípulos num barquinho, fala, vai para o outro lado, pegou a multidão, despediu a multidão e saiu para ficar em solitude, orando ao seu Pai, querendo saber o que ele tinha que fazer. E ele, depois que desceu do monte, fez outro milagre portentoso. E Pedro participou. Não é verdade? Tremendo. No Getsemane, no momento mais doloroso para o Senhor, no momento em que ele estava, como ele mesmo diz, a minha alma está em temor de morte. Ele foi orar. E ele levou 3 pessoas com ele. Pediu para que elas estivessem orando. E elas dormiram. Mas ele orou de uma forma intensa ao Pai. Aí eu vejo a solitude como uma parceira inseparável da oração. Inseparável da oração. Quando nós entramos no nosso TSD, quando eu e você entramos no nosso TSD, vocês já perceberam que os primeiros momentos, minutos do nosso TSD é de foco, de ajustar foco? Nós falamos, parecemos uma matraca, falando, colocando diante do Senhor, e falamos e nem respiramos às vezes, como tagarelas, a gente fala, e a gente está colocando a família toda, e a gente está despejando, e de repente a gente começa a diminuir o ritmo, e de repente o ritmo ele diminui um pouco mais ainda, e de repente você já se pega chorando, molhando o chão, e você não sabe nem o que falar, você não tem o que falar, e você começa a prestar atenção então no silêncio que se forma, não de uma forma crítica, mas de uma forma prazerosa. E aí começa o seu TSD com Deus. Aí começa o meu TSD com Deus. É a partir desse momento que nós começamos a usufruir da presença daquele que está lá e aguardando esse momento com desejo ardente no coração. Esses exemplos que eu citei faz parte de uma inúmera quantidade de exemplos da forma como o Senhor praticava essa disciplina da solitude. O Senhor viveu a solitude por um motivo, para nos ensinar a praticarmos a disciplina da solitude. Debaixo da disciplina da solitude, nós aprendemos quando falar e o que falar. E nós devemos falar apenas aquilo que é oportuno, no momento oportuno. Sabe, vem outra passagem da palavra na minha mente que diz que nós daremos conta de toda a palavra vã que dissermos. O que são todas as palavras? O que são palavras vãs? São palavras desperdiçadas. São palavras que não têm fundamento, nem objetivo, nem foco, nem propósito. Não é xingamento, não é maledicência, não é isso. Ou não é apenas isso, isso também é, mas não é isso. É todas as vezes que nós desperdiçamos aquilo que é tão precioso, que são as palavras. Nós temos que abrir a nossa boca e falar daquilo que está cheio no nosso coração, não é isso? Não é isso? E quando nós abrimos a nossa boca para falar isso, se falarmos a palavra, o tanto da palavra, já é mais do que o suficiente, porque ela não volta vazia, mas faz aquilo que agrada ao Senhor, o motivo pelo qual ela foi colocada na nossa boca para ser ministrada. Muitas vezes nós falamos demais porque nós temos medo. Sabia disso? Nós temos medo da inadequação social, nós temos medo
de nos sentirmos desamparados, nós temos medo de não conseguirmos manobrar situações e pessoas conforme a nossa vontade. O ser humano é assim. Por mais tímido que ele diga que é ou que ele até aparenta ser, ele quer ter o controle da situação. Ele quer ter o controle ou dirigir a conversa ou dirigir o momento para algo que o satisfaça. Quando na verdade nós temos que abrir mão de tudo isso, porque isso é o que nos tem levado a não termos um relacionamento honesto, claro e direto com o Senhor, e não temos usufruído desse relacionamento. O Senhor, Ele quer que nós não usemos palavras para defendermos as nossas teses. Ele não quer que nós usemos nossas palavras para defendermos até um mal-entendido que nós ocasionamos pelas nossas próprias palavras, ou até a nossa reputação, que foi maculada por uma palavra dita inoportunamente no momento errado. Ele não quer que nós precisemos chegar a esse ponto, porque se precisarmos chegar a esse ponto, nós temos que não viver esse momento, mas deixar que Ele, que é o justo juiz, Ele é aquele que intercede por nós, Ele mesmo, conserte a bagunça que a gente fez. Se nós nos arrependemos, Ele faz. O Senhor, Ele tem não é uma necessidade, perdão, Senhor. Ele tem uma forma de nos receber na sua presença. E você conhece. A palavra lá em Hebreus, capítulo 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam, amém? Então, quando nós entramos no nosso TSD, quando nós começamos a falar com o Senhor, nós temos que ter a convicção de que Ele existe, perfeito? Legal? Tranquilo? Então, se nós temos essa absoluta certeza, nós temos que saber que a disciplina da solitude também está intimamente ligada, também está intimamente ligada, não só com silêncio, mas também com confiança, com fé. Por quê? Você já imaginou? Você está na presença de Deus, entrou nesse modo de silêncio, e aí você começa a duvidar. Será que Deus está aqui mesmo? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele não foi embora? Não é isso? Cara, eu estou falando de coisas que você e eu já vivi muitas vezes, eu creio que vocês também. Não são fraquezas, pode ter certeza, porque as nossas fraquezas são plataformas para que o Senhor nos fortaleça. Entenda isso. O Senhor, Ele quer que nós façamos ajustes nas nossas atitudes, na nossa conduta, na nossa maneira de ser. E esses ajustes passam pela disciplina da solitude. Tem uma mulher chamada, é uma serva de Deus chamada Catherine de Hayek Doherty. Ela escreveu: tudo em mim é silêncio. Eu estou imersa no silêncio de Deus. Cara, você já imaginou? E aí tem uma coisa que me chama muito a atenção. Ela estava imersa no silêncio. Então o silêncio de Deus tem peso, tem propriedade, tem substância. O silêncio de Deus é pleno. E ela estava imersa no silêncio de Deus. Já imaginou você estar plenamente consciente de que, dobrado o seu joelho com os olhos fechados, você sabe que Ele está ali te envolvendo, a presença dEle é tão densa, é tão completa, e Ele não falou absolutamente nada, mas você sabe que Ele está lá, e tudo que você precisa, Ele está depositando em você. Essa é a disciplina da solitude. Eu vou falar agora um pouquinho, até agora tranquilo? Amém? Tem um homem chamado João da Cruz. Ele foi um frade carmelita.
Eu não vou entrar no mérito disso, mas ele definiu a solitude como a noite escura da alma. E quando eu ouvi esse termo, eu falei assim, tem alguma coisa errada, não é possível. Porque a gente associa imediatamente noite escura com trevas, não é isso? Com coisa maligna, não é isso? Eu falei, eu vou ler mais. Aí eu fui procurar saber quem era esse cara, fui procurar saber antes de ler o que eu tinha que ler. E eu comecei a entender que a definição que ele deu para a solitude, para essa disciplina espiritual, é extremamente pertinente. E ele disse assim: a solitude é como uma jornada, é como um processo. E a gente sabe disso. O Washington ministrou aqui a respeito de jejum, e ele disse a respeito de processo. Ele disse que nós precisamos praticar, nós precisamos viver, existe uma caminhada, não é isso? Muito bem. Mas essa jornada, esse processo, vem nos libertar da dependência excessiva que nós temos das nossas próprias emoções. Nós queremos nos sentir amados, nós queremos nos sentir queridos, nós queremos nos sentir destacados, nós desejamos ter pessoas ao nosso lado que nos suportem. São emoções que fazem parte da nossa vida. Mas para entrarmos nesse processo, nessa disciplina, nós precisamos passar por um processo de depuração disso, de eliminação disso, eliminar esse excesso de emoções para permitir que Deus nos conduza para a tranquilidade, para a calma, para a paz e para a entrega, a fim de que Ele, o próprio Deus, opere a transformação necessária na nossa alma. Nós precisamos ser transformados por Deus, sempre. A disciplina da solitude não é diferente. Agora, todo o processo é dolorido, todo o processo incomoda, porque vai mudar alguma coisa. Nós não gostamos de mudança. Todo o processo, ele é penoso, nos leva a sensações de estarmos abandonados, perdidos, cegos, afastados de Deus. É um processo que nos coloca à prova. Eu vejo a disciplina da solitude, ela tem um fundamento muito estreito com o deserto para o qual o Senhor nos leva. E quando nós entendemos que o processo, ele tem que ser vivido, nós não conseguimos pular etapas, porque se tentarmos tomar atalhos, nós voltaremos para o começo, é que nem aquele joguinho de tabuleiro, você joga o dadinho lá, antes de você voltar para o começo, é assim. Nós temos que viver o processo integralmente, mas com entendimento, com desejo, sabendo qual é o final do processo. É isso que é fantástico no Senhor. Sabe, o Senhor fala assim, olha, no mundo vocês não têm aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o resultado final das aflições que vocês passarem, se vocês perseverarem até a morte, nem que vocês morram, o resultado é a glória, é o céu, é a eternidade comigo. Percebe? Nós vivemos de recompensas. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós vivemos de recompensas, nós necessitamos de recompensas, é isso que nos move. Até no reino do Espírito é assim. Quando nós entendemos que esse processo, ele vai nos transformar para sermos aprovados e vivemos essa disciplina, então nós temos que ir em frente. Tiago diz, eu tenho prazer nas tribulações, porque ele conhecia o resultado final do processo da tribulação. Isaías, no capítulo 50, versículo 10 a 11, ele diz assim, nos advertindo, eu coloquei como nos advertindo, quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor,
e apoiem-se em seu Deus. E o versículo 11 diz: mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento. Então, a disciplina da solitude, ela traz um perigo que nós temos que evitar. Nunca se ache suficientemente bom ou capacitado ou pronto. Aliás, em nada no Senhor, porque isso desperta arrogância, desperta soberba no nosso coração. E nós aqui, como advertiu Isaías, começamos a viver segundo a luz que nós achamos que produzimos, quando a nossa luz são trevas, se não temos o Senhor. Tentarmos nos aquentar com o nosso próprio fogo quando nós não temos isso, porque não temos a presença do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado. Mas a disciplina da solitude deve ser uma disciplina prática e que pode ser vivenciada todo dia. E aí é que eu quero entrar, porque aí é que é muito legal. Para terminar. Quando você vai se levantar pela manhã, antes de você sair da cama, para um pouquinho. Comece a meditar no silêncio daquele momento. Comece a usufruir e usar o silêncio para falar com seu pai. Quando você levanta e você vai tomar o seu café, saia da mesa da copa, da cozinha, onde você toma o seu café, e vá para um lugar mais isolado. E comece, porque é prazeroso tomar um cafezinho, não é verdade? De manhã. E comece a glorificar a Deus e a buscar ouvir aquilo que o Senhor quer falar com você. Separe tempo para quando você vai ao trabalho. Separe tempo nesse trajeto, ou aproveite esse trajeto para observar não apenas carros, trânsito, semáforo. Você tem que observar isso, senão você vai bater o carro. Mas para observar pessoas, observar situações, observar a própria natureza pela qual você passa. Quantas vezes eu já cheguei em casa e não me lembro nem do caminho que eu fiz, de tão automática que a coisa é. Nós temos que aprender a valorizar os momentos que o Senhor nos dá, sozinhos, para estarmos com Ele. Imagina você, antes das refeições, nós temos o costume, e não é só costume, é um ato de gratidão, de orarmos pelas refeições, não é verdade? Mas experimente, antes de orar pelas refeições, chamar o seu povo para passar um minutinho em silêncio, sem falar nada, em silêncio. Isso tem que ser aprendido, isso tem que ser desenvolvido, tem que ser treinado. Imagina que você, indo para o seu trabalho, ou para a escola, ou para onde você vai, você começa a descobrir uma nova alegria no trajeto que você está fazendo. Você começa a descobrir um novo contentamento. Sabe, Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz que nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque Ele endireita as nossas veredas. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos significa, cara, Deus fez esse caminho desse jeitinho aqui, preparou para mim nessa hora, nesse momento, para que eu usufruísse dele. Isso tem que nos encher de alegria. E crie lugares tranquilos para você ficar em silêncio. E aí eu volto ao TSD. Arrume mesmo, se você não tem, arrume um lugar em que você pode ficar a sós com o seu Deus. Em que você consiga valorizar ao máximo
esses momentos, porque Deus com certeza vai potencializar ao máximo esses momentos para mim e para você. Amém? Esses momentos, eles servem como verdadeiros calibradores que nos posicionam positivamente nos momentos que nós estamos vivendo. A disciplina da solitude, ela treina a nossa alma e nos faz mais sensíveis a sentir significativamente compaixão pelos outros. E eu vou encerrar com as palavras de também um servo de Deus chamado Thomas Merton, que disse o seguinte: é na profunda solitude que encontro a afabilidade com a qual posso verdadeiramente amar a meus irmãos. Solitude e silêncio ensinam-me a amar meus irmãos pelo que eles são e não pelo que eles dizem. Amém? Que nós possamos, de fato e de verdade, não apenas ouvir o que está sendo ministrado aqui, que é tão precioso. Eu não digo dessa ministração, não, eu falo de todas elas. E daquelas que virão, porque o Senhor já preparou essas de antemão. Pratique, vivencie, procure aplicar aquilo que nós estamos aprendendo aqui. É uma escola. Nós temos que chegar em casa e fazer a lição de casa. E depois ler de novo, porque a prova vem todo dia. Todo dia. Todo dia nós somos submetidos à prova. E temos que estar sempre preparados. Aquelas 10 virgens, 2 ou 10, das 10 virgens, 5, acho que não fizeram direito o dever de casa. Não estavam preparadas. E não aprenderam diferentemente das outras 5. Entende? Que o Senhor nos dê graça, que Ele complete essa palavra nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu amor e misericórdia para com a minha vida. Pelo Teu amor e por Tua misericórdia para com a vida dos Seus filhos que estão aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque eu creio que nesses tempos que são muito difíceis, muito atribulados, são tempos inconstantes, incertos, são tempos, Senhor amado Deus, de uma voracidade tão grande. O Senhor nos deseja em silêncio, na Tua presença, para que nós sejamos daqueles que irão encontrar contigo. Não importa o que passarmos, não importa o que tivermos que enfrentar, mas um dia estaremos juntos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém?